Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora a gente vai resolver o segundo dia da primeira fase da prova do Unicamp. Eu também já resolvi o primeiro dia, vou deixar um link aí para você assistir esse vídeo, caso você queira ver como foi o estilo das questões. Foram mais ou menos parecidas das duas provas, mas vou deixar para o final para falar a minha opinião, beleza? Então vamos partir para o primeiro exercício. Nessa prova que eu estou usando é a questão 33. E como sempre eu vou deixar no vídeo aí para você pausar e ler caso você queira. E eu vou seguir direto para a resolução. Em resumo, a gente tem duas impressoras que, trabalhando juntas, elas imprimem uma quantidade de papel em 36 segundos. Uma delas sozinha imprime 90 segundos e ele quer saber a outra, trabalhando sozinha, quanto tempo demora. Então o que você tem que perceber é que é a mesma quantidade de papel nas duas situações. Isso já é importante. E esse é um exercício muito parecido com o exercício de torneira. Não sei se você já viu esse tipo de exercício. É exatamente a mesma forma para resolver. Eu gosto de pegar essa abordagem aqui, que é pensando em porcentagem. O que seria isso? Então, a gente tem que pensar no tempo que elas demoraram para fazer essa primeira tarefa, estamos pensando nos 36 segundos, em relação ao tempo que a impressora 1 demoraria sozinha. E aí eu somo isso com a segunda impressora, o tempo que ela trabalhou, sobre o tempo que ela demoraria para fazer sozinha. O que eu estou querendo dizer, né, com essas duas frações aqui? Essa fração diz para mim que, vamos supor que ela sozinha, na verdade já diz no enunciado, né? Ela sozinha demora 90 segundos e aqui ela, trabalhando junto com essa, trabalhou durante 36 segundos. Isso significa que uma porcentagem da tarefa foi feita por essa impressora e a outra porcentagem vai ser feita por essa impressora. A porcentagem feita, realizada, é exatamente essa fração, 36 sobre 90. Faz sentido? Se ela trabalhando só 36 segundos, sozinha ela faz uma certa porcentagem do que ela faria se trabalhasse os 90 segundos, que é o tempo total que ela demora sozinha. Então, se a gente somar essas duas porcentagens, isso tem que resultar em 100%, que é 1. Certo? É assim que eu costumo trabalhar esse tipo de exercício, pensando em porcentagem. E como eu já falei, e o exercício diz pra gente, que em 90 segundos a primeira impressora faz sozinha a tarefa. Então é exatamente esse T1 aqui que a gente está procurando. Então aqui é 90. Então a gente quer encontrar agora o T2. A gente pode fazer algumas simplificações se eu dividir isso aqui por 9. Isso daqui dá 4 e 10. Então, 36 sobre T2 é igual a 1 menos 4 décimos. 1 menos 4 décimos é a mesma coisa que 6 décimos. E aí eu posso simplificar o 6 com o 36. Aqui vai dar 6. E esse 6 multiplica o 10. Então, 1 sobre T2 é igual a 1 sobre 60. Isso significa que o T2 é 60 segundos. Então, esse é o tempo que a segunda impressora demora para fazer a mesma tarefa que a impressora 1 faria sozinha. Tudo bem? Então, essa seria a resposta, alternativa C. Vamos ver a questão 34. Mais uma vez, apareceu uma PG no dia anterior, que foi o vídeo anterior que eu fiz essa prova, também apareceu muita progressão, tá? Então, eles mantiveram mais ou menos esse padrão nessa prova do segundo dia. Então, a gente tem uma PG, os termos A, B e C, e tem um polinômio do segundo grau, que é esse p de x aí. E ele quer que a gente determine o gráfico. Tem várias formas, vários caminhos que você pode pensar. Primeira coisa mais óbvia, que se o a é positivo, a gente está numa PG, PG a gente não costuma trabalhar com razão negativa, pelo menos no ensino médio. Então a gente pode considerar que o B e o C também são positivos. Principalmente o C. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente tem essa PG, eu posso falar que o B é A vezes uma razão e o C é A vezes uma razão ao quadrado. E se essa razão está ao quadrado, mesmo que ela for negativa, isso daqui vai dar positivo. Então, com certeza, o A e o C são positivos. O B é muito provável que seja, mas isso também não vai influenciar muito. A coisa mais direta que a gente pode olhar aqui é o delta dessa equação do segundo grau. E só toma cuidado para você não se confundir, tá? Ele colocou a letra em posições diferentes com A e o C, justamente para você se confundir. Pelo seguinte,
O A, numa equação de segundo grau, normalmente é quem multiplica o x². Só que dessa vez, quem multiplica o x² é o C. Então fica atento a isso, tá? É uma pegadinha. Mas no caso do delta não vai alterar muita coisa. Então o delta vai ser b² menos 4ac. Isso é o delta. E a gente tem que usar a informação de que isso é uma PG. Se isso daqui é uma PG, eu posso extrair a seguinte relação, que é uma média geométrica. A gente discutiu isso no vídeo passado também. Eu posso falar que o termo central ao quadrado é a multiplicação dos extremos. Isso aqui é a ideia de média geométrica, porque a gente está numa progressão geométrica. Então, se eu sei que o b² é AC, eu vou colocar aqui, então, AC menos 4AC, e eu descubro que o delta é menos 3AC. Então, esse é o meu delta. Como a gente tinha discutido, o A é positivo. O C também vai ser positivo, porque tem um Q². E se eu tenho menos 3 multiplicando, essa conta toda é negativa. Isso significa que o meu delta ele também é negativo. E o que significa uma parábola ter um delta negativo? Se a gente olhar o gráfico, e lembrando que se o A e o C são positivos, ela vai ter concavidade para cima, né? Nesse caso, o C faria a função do que seria o A, que é o coeficiente dominante. Então, aqui, a gente teria isso daqui, porque quando o delta é negativo, significa que a parábola não tem raiz real, então ela não vai encostar no eixo X. Então, o gráfico dela seria dessa forma. E aí facilita muito a gente matar a alternativa certa, que a única que não encosta no eixo X, e tem concavidade para cima, é a letra A, por isso que essa é a resposta. Beleza? Vamos ver a 35. 35 também é uma questão relativamente tranquila, que envolve probabilidade. Caiu pouco probabilidade nessas provas, nessa primeira fase. Vamos lá, então a gente tem números de 1 a 100. Ele quer saber a probabilidade de você escolher um número que o resto na divisão por 3 seja 1. Então é só a gente pensar quais são esses números. O primeiro número, claramente, é o número 1. O número 1, quando você divide por 3, deixa resto 1 na divisão. O próximo número é o 4. 4 também deixa resto 1. Depois a gente tem o 7, depois o 10, depois o 13 e assim vai embora. E o 100, coincidentemente, também deixa 1 na divisão por 3. Tudo bem? Então essa é a nossa sequência. Isso daqui é uma PA. Porque se você reparar, eu estou sempre somando 3 unidades. Então, se eu estou somando o mesmo número, que seria a razão, isso é uma progressão aritmética. Então, eu só preciso saber quantos números eu tenho aqui, e aí essa quantidade eu divido pelo total, que são 100 números. Isso já vai dar a probabilidade. Então, para eu saber essa quantidade, se eu sei que é uma PA, posso usar a ideia do termo geral, que o termo geral é AN, o A1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu AN, que é o último termo, é 100, meu A1 é 1, N é o que eu quero descobrir e a razão é 3. Então, eu vou ter aqui que 99 é igual a 3 vezes N menos 1. Então, N menos 1 é 33. Então, meu N é 34. Então, eu tenho 34 termos nessa sequência, nessa PA. Então, qual vai ser a probabilidade? A probabilidade é 34, que são todos os números que deixam o resto 1 na divisão por 3, dividido por 100, que são todos os números possíveis que podem ser escolhidos. Beleza? Então, essa é a probabilidade. Não tem isso nas alternativas. Então, a gente pode simplificar, isso dá 17 sobre 50. O que você poderia cair com pegadinha é considerar que só tem 33 números aqui e marcar outra alternativa que tem 33 sobre 100. Mas tem que tomar cuidado, a gente tem que incluir esses dois caras aqui e lembrar de usar isso daqui no caso da PA. Beleza? Vamos ver a próxima questão. Próxima questão é de trigonometria, não é uma questão difícil, ela é só uma conta longa, né? Trabalhosa aí, tem que tomar um pouco de cuidado, mas não tem muito segredo. Ao invés de eu copiar toda essa expressão que você já está vendo enunciado, eu vou já pegar a fração de cima e a fração de baixo, deixá-las no mesmo denominador, que seria seno vezes cosseno. E aí a gente vê o que acontece. Então, eu vou ter uma fração grande, essa fração de cima. Aqui embaixo eu vou ter seno vezes cosseno. Então, na primeira fração que eu tinha seno, como aqui esse novo denominador inclui cosseno, eu multiplico por cosseno em cima. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado
mais cosseno vezes seno. E depois, na outra fração, eu vou ter cosseno vezes seno menos cosseno ao quadrado. Então essa é a nossa expressão aqui. Depois embaixo eu vou ter a outra fração, que também vai ter denominador seno vezes cosseno. Só que em cima a gente vai ter, quem vai multiplicar aqui é o seno. Então vai ser seno vezes cosseno mais seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado menos cosseno vezes seno. Beleza, chegando nessa expressão, não precisa esquentar muito a cabeça porque um monte de coisa vai cortar. Aqui, ó, isso daqui vai cortar com isso. Esse denominador vai cancelar com esse denominador, porque eu tenho uma divisão de duas frações. Isso daqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é 1. Então, tudo isso aqui de baixo foi embora. Só sobrou isso daqui e esse daqui. Na verdade, aqui era para ser seno ao quadrado. Então, beleza. O que vai sobrar dessa expressão gigante? Eu tenho cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, que é isso aqui, mais 2 vezes seno. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado lembra o arco duplo, que é cosseno de 2θ. E 2 vezes seno cosseno é seno de 2θ. Tudo bem? Então, essa seria já a alternativa. Seria a alternativa B, beleza? Para você marcar como resposta aí. Ela só assusta, né? Pelo fato de ela ser grande. Mas quando a gente coloca tudo com o mesmo denominador, cancela um monte de coisa e fica mais fácil trabalhar. Lembrando, claro, que você vai ter que usar a ideia do arco duplo. Então, se você não lembrasse disso, talvez separaria aqui e não conseguiria chegar na resposta final. Beleza? Vamos ver a próxima questão. Aqui a gente tem que resolver uma equação trigonométrica. Então, a gente tem 2 cosseno de 2θ mais 5 cosseno de θ. Isso é 4. Como é que a gente resolve uma equação trigonométrica? O ideal é você deixar tudo como uma única função trigonométrica, no caso aqui cosseno, e no mesmo ângulo. Aqui a gente tem 2θ e aqui tem θ. Então você precisa lembrar da relação que a gente acabou de usar no exercício anterior, que é cosseno de 2θ vai ser cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Essa é uma relação. Agora, se a gente lembrar da relação fundamental, eu posso substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado menos 1. Então, é isso daqui que eu vou substituir no lugar do cosseno de 2θ. Quando a gente faz substituição, eu tenho 2 vezes isso, então vai ficar 4 cosseno ao quadrado de θ menos 2, mais 5 cosseno, menos 4 igual a 0. Então aqui, na verdade, a gente poderia arrumar esse menos 2 com menos 4, vai dar menos 6. E assim a gente tem uma equação do segundo grau, tá? Pode usar os caminhos tradicionais aí para resolver. E aí você vai chegar em duas respostas para o cosseno. Uma vai ser menos 2 e a outra vai ser 3/4. E aí, voltando ao enunciado, veja que ele fala que o ângulo θ está entre 0 e 90 graus. Isso significa que o cosseno tem que ser positivo. Então a gente pode descartar essa solução aqui, menos 2, e considerar só essa. Então o cosseno de θ ele é 3/4. Só que ele quer que você estime o ângulo. E cosseno igual a 3/4 não é nenhum ângulo notável. Então a gente tem que fazer algumas comparações. Uma comparação interessante é você ver que o cosseno de 30 graus, ele é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 45 graus, ele é raiz de 2 sobre 2. É importante que você tenha uma estimativa da raiz de 2 e da raiz de 3, porque, como você deve estar vendo aí, é meio que cobrado em alguns vestibulares. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Quando a gente divide isso por 2, isso vai dar 0,71, alguma coisa. Bem? Lembrando que 3/4 é em decimal 0,75.
Então isso aqui é maior que isso. E o cosseno de raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Dividindo isso por 2 vai dar um 0,86, mais ou menos. Tudo bem? Então o 0,75 ele está nesse intervalo aqui, entre o cosseno de 45 e entre o cosseno de 30 graus. Isso significa que o θ está entre 30 graus e 45 graus. Então essa seria a resposta. Nosso θ ele é menor que 45 e maior que 30 graus. Talvez surja uma dúvida, porque nas alternativas você tem um menor ou igual aqui, mas é totalmente irrelevante, tá? A gente sabe que não vai ser igual, porque o 71 aqui é menor, mas colocando o igual ou não faz muita diferença, desde que a gente entenda que está nesse intervalo aqui. Beleza? Vamos ver a próxima questão. Esse exercício de geometria plana, ele é um estilo bastante clássico também. Então, se você não conseguiu resolver ou não consegue resolver esse tipo de exercício, preste atenção nessa técnica que você vai usar praticamente sempre que tiver circunferência se tangenciando. Então, a primeira coisa mais importante, você ligar os centros. A gente pode pegar só de um caso aqui. Então, vou ligar esses centros. Eu já sei que essa medida vai valer o raio maior mais o raio menor. E se a gente sabe que aqui eu tenho o chão, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, traçar até o chão, que seria aqui onde está tangenciando, e eu vou traçar um segmento paralelo ao chão, a partir do centro dessa circunferência menor. Então seria algo assim. E aí o que eu crio aqui? Eu crio um triângulo retângulo. E se eu sei que aqui eu tenho o raio da circunferência menor, que é Rzinho, esse pedaço é Rzinho, significa que se o todo é o Rzão, isso aqui é Rzão menos Rzinho, aqui é Rzão mais Rzinho, e esse pedaço aqui é Rzão. Então tem um triângulo retângulo que já relaciona os dois raios, e eu posso usar Pitágoras, tá? Porque, veja, ele só pede uma relação entre o raio maior e o raio menor. Então, quando a gente aplicar Pitágoras, já vou ter uma equação que relaciona essas duas coisas. Então, vamos lá. Aqui vai ser Rzão mais Rzinho ao quadrado. Isso é igual a Rzão menos Rzinho ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Então, aqui eu vou ter R ao quadrado, 2R, 1Rinho, R ao quadrado, Rzão ao quadrado, menos 2R, 1Rinho, mais Rinho ao quadrado, mais R ao quadrado. Algumas coisas já se cancelam, o Rzinho ao quadrado, o Rzão ao quadrado. O que eu vou ter então? Esse cara vem para cá, vai ficar 4Rzão Rzinho igual Rzão ao quadrado. Cancelo um Rzão dos dois lados. Eu vou ter aqui 4Rzinho é igual a R. Então, 4 é igual a Rzão sobre Rzinho, que é o que a gente queria encontrar. Então, o raio maior é 4 vezes o raio menor, que é exatamente o que ele está pedindo. Então, alternativa C. Beleza? Questão tranquila, desde que você lembre dessa técnica. Vamos ver a próxima. Aqui ele está falando que o número de infectados dobra a cada 3 dias. Ele quer saber quanto que vai atingir 4.000 infectados. É um exercício de função exponencial, que também vai envolver logaritmo para a gente resolver, né? E você pode montá-la de algumas formas. Sempre que a gente vai montar uma função exponencial, a gente tem o primeiro termo, que também está relacionado com PG, mas o primeiro termo aqui seria 1, seria uma pessoa infectada, então 1, que vai multiplicar essa razão aí, que é o quanto que aumenta o número de infectados. A gente sabe que se dobra a cada 3 dias, então a gente tem uma base 2 envolvida. Só que o problema seria o expoente. Você pode colocar 2 elevado a t, só que você tem que tomar cuidado para considerar que o t são períodos de 3 dias, né? Porque para dobrar precisa de 3 dias. Então é uma coisa que você tem que ficar atenta, você poderia resolver dessa forma. Agora, se você quiser que o t já seja exatamente o número de dias, vale a pena você colocar aqui t dividido por 3. Por que dividido e não multiplicado? Porque justamente quando o t for 3, esse expoente dá 1, significa que a base vai ser 2, ou seja, vai dobrar esse número. Então faz sentido, é coerente com o enunciado, tá? Vamos deixar aqui então. Eu sei que essa função, eu quero saber quando que ela vai resultar em 4.000. Beleza? Esse 1 pode ser ignorado e a gente vai aplicar log. Então eu vou ter log
de 2 elevado a t sobre 3 log de 4.000. Então aqui o expoente cai, vezes log de 2. Log de 4.000 é log de 4 mais log de 1.000. Como a gente está na base 10, esse cara dá 3, porque 10 ao cubo é 1.000. Esse cara é 2 vezes o log de 2. Ele fala para você aproximar o log de 2 como 0,3. Você vê que a gente nem vai usar o log de 5 aí, né? Então tem aqui t sobre 3, log de 0,2 é 0,3. Aqui vai dar 0,6, que é 2 vezes isso. Mais 3 dá 3,6. Esse 3 posso simplificar, vai dar 0,1. Então o meu t, quando divido aqui por 0,1, vai dar 36 dias. E essa é a resposta. Beleza? O meu t já está em dias. Essa é uma maneira de resolver. Aliás, só falando a alternativa, seria a alternativa C aí, né? E já está te dando intervalo. Outra maneira de você resolver depende da sua familiaridade com potências de 2. Então vamos lembrar o seguinte. Eu sei que 2 elevado à décima, que normalmente é o que as pessoas mais conhecem, é 1024. Eu sei que 2 elevado à décima primeira, 2 elevado a 11, é o dobro disso, então é 2048. Tem até aquele joguinho, né? E 2 elevado a 12 é o dobro disso, que é 4.096. Então, se o exercício está dizendo para mim que eu tenho dobras a cada 3 dias, então eu sei que depois de 12 períodos que o número de infectados dobra, eu vou chegar nesses 4.000 que eu estou querendo, já que eu parti do 1. Tudo bem? Então, olhando aqui, eu já consigo matar o exercício. Porque se eu sei que 2 elevado a 12 dá 4.000, que é o número que eu quero, e o 12 são períodos de 3 dias, é só multiplicar esse 12 por 3, que vai dar 36, que já seria a resposta. Não precisaria montar tudo isso daqui e usar log. Beleza? É uma forma de resolver também. Fechado? Então vamos ver a próxima questão, questão de matriz. Esse é um exercício que tem que tomar muito cuidado se você não tiver familiaridade com sistemas lineares, tá? A primeira coisa aí, se ele está perguntando quando não admite solução e tal, a gente tem que olhar o determinante da matriz que tem os coeficientes. Isso que está escrito aí é só uma forma de escrever um sistema com duas equações de duas incógnitas, né? As matrizes elas ajudam em relação a isso. Então, como primeiro passo, vamos calcular esse determinante dessa matriz dos coeficientes, que é o A menos 1, A menos 2 e A. Tudo bem? A gente multiplica em cruz, troca o sinal. Imagino que você saiba fazer determinante de matriz 2 por 2. Então, esse determinante vai ser A quadrado mais A menos 2. Esse é o determinante. E aí lembra o seguinte, se esse determinante for zero, a gente vai ter que analisar, vai descobrir os valores de A que faz o determinante ser zero e analisar se para esse valor de A o sistema ele é impossível, que é o que a gente está querendo, ou se ele é simplesmente indeterminado, possível e indeterminado, que significa que ele teria infinitas soluções, que não é o que o exercício está pedindo. Então, como a gente tem uma equação do segundo grau, eu vou acabar achando, provavelmente, dois valores para o A, e eu tenho que analisar no sistema o que cada valor do A faz no sistema, beleza? Claro que você pode pensar, mas eu poderia usar a regra de Cramer, outras regras que já saíram na resposta direta. Poderia, é algo que você tem que decorar, não recomendo, e também fazer um pouco mais de conta desnecessariamente. Então eu prefiro analisar o sistema partindo daqui. Se você resolver essa equação, você vai chegar nos seguintes valores para o A. Que o A ele pode ser menos 2 e 1. Esses são os dois valores possíveis para o A. Se você olhar nas alternativas, você vai ver que tem a alternativa A e D. Então, se quiser chutar, já teria 50% de chance. Mas, vamos continuar. Se eu fosse ver o sistema, vamos considerar o A sendo menos 2 aqui. Então, eu vou ter menos 2 aqui, menos 1. Depois, embaixo, vai ser menos 4. E depois, menos 2. Esse é o sistema. Aqui, xy igual, em cima eu vou ter 3, menos 2 menos 4, menos 6. Então esse é o sistema para A valendo menos 2. Vamos ver o sistema para o A valendo 1. Então eu vou ter 1, menos 1, menos 1, 1, vezes xy, que é igual a 3,
e menos 3. Então essas são as duas situações. Provavelmente um sistema vai ser impossível e outro sistema vai ser indeterminado. Como é que a gente vê isso? Eu quero que você olhe primeiro nessa matriz dos coeficientes. Dessa linha para cá, eu multipliquei por 2, né? Pense que isso aqui são duas equações. Essa equação seria menos 2x menos y. Essa outra equação seria menos 4x menos 2y. São duas equações. A gente pode multiplicar essas equações para cancelar algumas coisas do jeito que você costuma resolver o sistema. Só que aqui está na forma matricial, que é a mesma coisa. Então, daqui para cá, o que aconteceu nas equações foi que eu multipliquei por 2. Só que quando você olha nesses termos independentes, daqui para cá não foi simplesmente multiplicar por 2. Né? Vamos anotar isso daqui. Daqui para cá, multipliquei por 2. Só que daqui para cá, eu multipliquei por menos 2. Então, fiz uma conta diferente. Isso significa que essas duas equações elas não são equivalentes. Se você pensasse no gráfico, isso aqui seriam duas retas paralelas e distintas. Ou seja, elas nunca vão se encontrar. Então, esse sistema dessa primeira linha é um sistema impossível, um SI, que é o que a gente quer e que ele acontece quando A é menos 2. Então, essa já seria a resposta, que seria a alternativa D. Vamos só entender o sistema de baixo. Aqui, as equações de cima para baixo, se você reparar, é mais fácil ver, né? Foi multiplicado por menos 1. E aqui também, né? Aqui eu multipliquei por menos 1. Então, se eu fiz a mesma operação, significa que essa equação é exatamente igual à primeira equação. Então, desenhando o gráfico dessas duas retas, seriam duas retas coincidentes, uma em cima da outra. Por isso que esse sistema aqui de baixo tem infinitas soluções. São todos os pontos em cima dessa reta. Então, esse sistema aqui de baixo é um sistema possível e indeterminado por ter infinitas soluções, que não é o que a gente quer. Por isso que a resposta é quando A é menos 2 para um sistema impossível. Beleza? Vamos ver a próxima questão. Essa daqui provavelmente é a questão mais trabalhosa da prova. Talvez não supere a questão do dia 1. Tem uma questão lá que tinha umas contas bem chatas. Aqui vai ser mais ou menos igual. Então a gente tem inicialmente esse intervalo. Ele diz que o 2 está entre 10 elevado a 0,3 e 10 elevado a 0,31. E a gente tem que descobrir o intervalo para o x de acordo com esse intervalo. Veja que nessa equação que ele te dá, que envolve essa raiz feia aí, você pode escrever ela dessa forma. Isso é 10 elevado a 3x mais 5 dividido por 2021. Isso é igual a 2 vezes 10. Por que eu coloquei 2 vezes 10 e não 20? Porque eu quero isolar esse 2 aqui justamente pelo fato de eu ter um 2 aqui. Então, se eu isolar o 2, eu só pego esse bloco e substituo aqui dentro, que eu já vou estar trabalhando uma inequação para achar o intervalo para o x. E aí, se eu isolar o 2, eu vejo que o 2 ele é... Esse 10, quando ele passa dividindo, ele vai ficar embaixo. Como ele tem expoente 1, a gente vai subtrair os expoentes. Então, isso é 10 elevado a 3x mais 5 sobre 2021 menos 1. Então, 2 seria isso daqui. E é isso daqui que a gente vai substituir aqui. Beleza? Então, essa nova inequação vai ser substituída por isso. Eu vou apagar o que vem daqui para cima só para a gente ganhar espaço. Beleza, então agora eu tenho todo mundo na base 10. Como eu estou numa base maior do que 1, eu posso simplesmente ignorar a base e colocar só os expoentes nessa desigualdade. Então, 0,3. Aqui é 3x mais 5 sobre 2021 menos 1 menor que 0,31. Somo 1 para todo mundo. Eu vou ter 1,3 menor 3x mais 5 sobre 2021 menor que 1,31. Multiplica agora todo mundo por 2021. Essa que é a parte mais chata da conta. Até porque a gente só precisa de uma aproximação, né? Mas não custa nada a gente fazer essa conta. Pelo seguinte, para eu fazer essa multiplicação 2021 vezes 0,3, vamos preocupar com isso, eu posso fazer 3 vezes
2021. Isso vai ser 6.063. Só que se eu quero 0,3, é só colocar uma vírgula aqui. Então tenho 603, isso é o resultado dessa multiplicação. E aí eu vou somar com 2021. Isso aqui vai dar 2.627,3. Beleza? Então, isso daqui vai ser colocado desse lado. E depois eu tenho que adicionar desse lado aqui 1%. Então, você pensa o seguinte. 10% de 2021 é 202,1. Então, 1% de 2021 vai ser 20,21. Então, eu posso somar isso daqui com isso daqui. Beleza? Os números são ruins. Esse é o meu jeito de fazer conta. Não é o único. Você pode ver um caminho que fique mais fácil para você. Beleza? Então, eu vou somar aqui 20,21. Isso aqui vai dar 51, 7, 4, 6 e 2. Então, a gente tem esses dois números aqui para colocar nesses extremos. Então, eu vou apagar essa parte das contas. A gente vai ter aqui, então, 26, 27,3 menor 3x mais 5 menor que 2.647,51. Então, é isso que a gente tem. Falta pouco para conseguir isolar o x. Primeiro agora eu vou subtrair 5 dos dois lados. Então, aqui menos 5 vai dar 22. Tiro o 5 daqui. E aqui menos 5 vai dar 42. E aí, como a gente quer, de novo, uma aproximação para o x, eu posso ignorar esses números decimais aqui. Já que não vamos errar por muito no intervalo. E aí eu vou fazer essa divisão disso aqui por 3, porque eu dividi todo mundo por 3. Então, isso aqui dividido por 3, vamos lá. Aqui por 3, 8, 24, sobra 2. 22 aqui, 7, sobra 1, 12, 4, 0. Então, 874. Então, nesse intervalo, a gente vai ter 874 menor que x, né? Já dividi todo mundo por 3. E aqui, eu não precisaria fazer a conta de novo, porque veja, daqui para cá eu estou aumentando 20 só. Então, para aumentar 20, se eu dividir 20 por 3, vai dar 6 e alguma coisa. Então, é só pegar esse aqui e adicionar 6. Dá 880. São truques de conta que talvez seja estranho para você, mas que se você pegar essa manha, vai te ajudar muito nas provas. Então é importante que você reflita um pouco sobre o que eu estou falando nas contas aqui, talvez te ajude a ganhar tempo, tá? A intenção desse vídeo não é a gente discutir essas técnicas, sim, só resolver a prova, destacando alguns pontos, mas a gente pode conversar mais a fundo sobre isso depois, beleza? Então esse é o intervalo para o x. Quando a gente olha nas alternativas, a gente fica com a alternativa B. Ele fala que o x está entre 870 e 885, beleza? Pela aproximação também, está razoável aqui esse intervalo. Então seria a alternativa B. A gente pode ir para a próxima questão. Então nessa questão a gente tem um triângulo retângulo, que os lados estão em progressão geométrica, mais uma vez, progressão aparecendo aí, e o menor lado vale A. Vou falar que esse cara vale A. Todos os lados estão em progressão geométrica e a área é A maiúsculo. Então, se esse é o Azinho está em PG, eu vou falar que esse aqui é A vezes uma razão e a hipotenusa é A vezes a razão ao quadrado. Se eu sei que é um triângulo retângulo, eu uso esse fato em uma equação através do teorema de Pitágoras. Então, isso aqui vai dar A vezes Q ao quadrado, A vezes Q ao quadrado mais A ao quadrado. Todo mundo aqui vai ter A ao quadrado. Na verdade, isso aqui vai dar A quadrado, que é a quarta, A quadrado, Q quadrado, A quadrado. Dividindo todo mundo por A quadrado, eu vou ter Q a quarta, Q quadrado, mais 1. Isso daqui é uma equação biquadrada, que a gente pode fingir que é uma equação do segundo grau para achar o valor de Q quadrado. Que seria isso? Eu posso falar que Q quadrado é a variável T, resolver a equação do segundo grau. Então, se você resolver isso do jeito tradicional, pode usar Bhaskara, enfim, você vai descobrir que o Q quadrado ele vai ser 1
mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então a primeira coisa que tem que analisar, não faz sentido ser 1 menos raiz de 5, porque tem que ser positivo, inclusive porque a gente tem um quadrado. Então eu vou ignorar isso daqui. E aí se eu tenho o q quadrado, eu posso extrair a raiz. Então vai ficar dessa forma. Quando eu extrair essa raiz, isso já para adequar com as alternativas, eu tenho a raiz do numerador e a raiz do denominador. Isso significa que eu vou ter uma raiz aqui e uma outra raiz aqui. Esse raiz de 2 eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, só para a gente manipular isso de uma melhor forma. Em cima eu vou ter então 2 mais 2 raiz de 5. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. Então essa seria a razão dessa PG, tudo bem? E a gente pode já calcular a área. Então a área vai ser a base A vezes a altura A vezes Q, dividido por 2. Então eu vou ter A quadrado sobre 2, que multiplica isso. Então, ó, esse 2 com esse 2 vai multiplicar, vai ficar 4. E aí, multiplicando pelo que sobrou, 2 mais 2 raiz de 5. E a gente já mata a questão, que seria a alternativa A. Tudo bem? Se você usasse dessa forma, você ia chegar sem esse 2 aqui dentro, ia ter que fazer umas manipulações para chegar na alternativa certa. Isso se você não tiver o psicológico abalado porque achar que errou, né? Então toma cuidado, é só você ajustar com a alternativa, tudo bem? Mesmo que o caminho, por mais que não sejam números bonitos de trabalharem, era essa a ideia mesmo. Fechou? Vamos ver a próxima questão. Aqui a gente tem um polinômio p de x do terceiro grau, que é x ao cubo, menos x quadrado mais a, e um outro polinômio do segundo grau, que é x quadrado mais x mais 2. Ele diz que esse polinômio é divisível por esse. O que isso significa? Se um polinômio é divisível pelo outro, significa que todas as raízes desse polinômio também são raízes desse polinômio. Ou seja, é como se esse cara fosse um fator desse polinômio. Eu poderia fatorar esse polinômio e um desses fatores seria isso, tá? Então, uma opção seria você achar as raízes desse polinômio, só que não é um caminho ideal porque essas raízes vão dar complexas, então vai ser um pouco difícil trabalhar. Um outro caminho bem mais rápido é você lembrar das relações de Girard e pensar na soma das raízes. Aqui eu tenho duas raízes, vamos chamar de x1 e x2. Então eu sei que x1 mais x2, quem que diz para mim a soma das raízes? É o segundo cara aqui, no caso, o x, o coeficiente do x. Se o coeficiente é 1 positivo, a soma dessas raízes é menos 1. Quando eu olho aqui no terceiro grau, eu tenho três raízes, que é x1, x2 e x3. E, de fato, os x1 e x2 são os mesmos aqui, porque esse polinômio divide esse. Só que aí, vendo aqui, a soma das raízes está no coeficiente do x quadrado, que é menos 1. Então, a soma, troca o sinal, é mais 1. Beleza? Só que eu já sei quanto que vale x1 mais x2, que é menos 1. Então, eu descubro que o x3 menos 1, por outro lado, vai dar mais 1, que é 2. Então, esse x3, que é o 2, é uma raiz do polinômio p. Então, o que eu vou fazer? Substituir o x por 2 aqui. Eu vou calcular p de 2. 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado é 4, mais a. Isso tem que ser 0. Beleza? 8 menos 4 é 4, mais a é 0. Então, o meu a ele é menos 4. Que é exatamente isso que ele estava querendo. Beleza? Eu acredito que esse seja o caminho mais rápido, mais direto para você chegar no valor de a, sem ter que fazer contas mirabolantes aí, lembrando das relações de Girard. Beleza? Vamos ver então a nossa última questão. Então a gente tem um tetraedro regular. O que é um tetraedro? É uma pirâmide, que seria exatamente isso daqui. É uma pirâmide de base triangular e todas as faces são triângulos. E se é regular, são triângulos equiláteros, tá? Então a gente tem 4 triângulos equiláteros em todas as faces.
todas as faces são compostas por 4 triângulos equiláteros. Por isso que chama tetraedro, tetra de 4, beleza? E um cubo, essa eu imagino que seja fácil para você, seria isso daqui. São 6 faces, tá? 6 faces quadradas. Ele fala então que a área lateral desses dois sólidos é igual. Qual que seria a área do cubo? São 6 faces quadradas. Então, vou falar aqui L ao quadrado. Vamos considerar aqui Lzão a aresta do cubo. E qual que seria a área do tetraedro? A gente tem 4 faces de triângulos equiláteros. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, aqui, inclusive, eu cancelo, fica L ao quadrado, raiz de 3. E isso é igual a isso. Repare que eu estou usando L's diferentes, tá? Você tem que tomar cuidado com isso. As arestas não são iguais, o que é igual são as áreas. Então eu vou ter aqui 6L ao quadrado é igual a L ao quadrado, raiz de 3. O que ele está pedindo para a gente é a razão entre o comprimento da aresta do tetraedro, que é o Lzinho, pela aresta do cubo, que é o Lzão. Então, eu vou fazer o seguinte, vou isolar aqui L ao quadrado sobre Lzão, isso é 6 sobre raiz de 3. Antes de eu tirar a raiz quadrada, eu vou racionalizar. Então, eu vou ter 6 raiz de 3 sobre 3, simplifico 2 raiz de 3. Então, L ao quadrado, Lzinho ao quadrado sobre Lzinho ao quadrado é 2 raiz de 3. Extrai a raiz quadrada, isso é L sobre Lzão. Vai dar raiz de 2 e raiz quarta de 3. E essa é a resposta. Inclusive, essa questão, ela provavelmente já apareceu em alguma outra prova. Talvez na própria Unicamp mesmo, tá? Então, pode ser que eles anulem. Aí vai depender muito da decisão deles, tá? Mas o fato é que essa questão provavelmente já apareceu, ela não me é estranha. Então, se você acertou ou errou, pode ser que você ganhe um ponto por ela ou ela seja ignorada. Beleza? Então, essa prova do dia 2, na minha opinião, estava um pouquinho mais tranquila que a prova do dia anterior. As duas provas tinham uma questão de conta chata, essa foi aquela das potências de 10, na outra foi aquela que tinha um texto e 2 questões em sequência. Então, elas se equilibram nesse ponto, mas talvez a prova de hoje tenha sido um pouquinho mais direta. Essa é a impressão que eu tenho. E deixe aí nos comentários o que você achou dessa prova, se você prestou ela, e para eu saber também a sua opinião, se ela estava fácil em relação às outras Unicamps também, beleza? Não esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui e deixa um like no vídeo se essa resolução foi útil para você. E se você quer ver outras resoluções de outras provas, comentem também que eu vou procurar atender a demanda de vocês. Beleza? Então, por esse vídeo era isso e a gente se vê no próximo vídeo.